Grécia é o berço do nosso teatro ocidental, né? Eu venho falando isso para vocês em todas as aulas. Todo povo que eu trago para vocês conhecerem, eu sempre faço comparações com o teatro grego, com a forma grega de se produzir e de se construir esse imaginário teatral. O teatro grego, como todo e qualquer teatro, ele também vai nascer dessa necessidade de rebeldia, de contato do divino com o profano, e mais do que qualquer outro, o Nietzsche falava que o teatro, Nascimento, no seu livro Nascimento da Tragédia, é um livro fantástico, se vocês puderem ler um dia, ele vai tratar do quanto o teatro é, ao mesmo tempo, dionisíaco, que vai trazer a força do deus Dionísio, e do quanto esse mesmo teatro ele pode ser apolíneo. Então, o Apolo é o deus Sol, o Apolo é certo, o Apolo é centrado, é a disciplina. O que o Apolo traz, o que a mitologia do Apolo, deus grego, vai trazer para o ator de teatro? Ele vai trazer a disciplina, o método, o cuidado, o cuidado com o corpo, o cuidado com a aparência, o cuidado com a voz. E o que Dionísio vai trazer para a gente? A loucura, o devaneio, a criatividade, a liberdade, a expressividade. E o teatro vai ser construído em cima dessas duas bases, o apolíneo e o dionisíaco. É claro que o Nietzsche vai escrever isso. Eu sou péssima com datas, gente. Falando de história do teatro, eu sou péssima com datas. Mas eu acho que Nietzsche já é século XIX, né? Quase 2000 anos depois desse teatro grego, que vai surgir 5.000 anos... 5.000 anos, louca! 600 anos antes de Cristo. O teatro grego surge, então, 600 anos antes de Cristo. Ele não surge como teatro, ele surge como uma manifestação para os deuses. Rapidamente ele é associado ao deus Dionísio por uma questão política, a gente vai ver um pouco disso hoje, mas uma coisa muito importante para o teatro grego, que é o coro grego. O coro grego, ele representa uma unidade cênica. Ele representa uma personagem que tem, apesar dele ser formado por 8 ou 12 pessoas, ele vai ter características de unidade. Eles representam um mesmo pensamento, uma mesma ideia, através dessa fala conjunta. O coro, não necessariamente ele é musicado, tá? Ele até poderia ser musicado. O coral vem desse coro grego, mas o coro ele é um conjunto de vozes falando juntas, não necessariamente no mesmo tom, né? A gente sabe como num coral você tem um aglomerado de vozes, você tem um soprano, você tem um tenor, você tem... No coro, apesar da gente não fazer essa identificação de voz, cada voz vai ter a sua potência, mas com o mesmo significado, com uma mesma intenção. E aí, quando a gente precisa retirar ou mostrar algum pensamento contraditório com esse pensamento, a gente destaca uma figura do coro e ele assume o papel do corifeu. Não sei se vocês já ouviram falar do corifeu, virou até nome próprio depois disso, mas o corifeu para o teatro grego é aquela figura que não é o ator protagonista, tá? Ele faz parte dessa unidade, mas ele se destaca. Em algumas peças ele é um líder do coro, em outras peças ele vem trazer um contraponto para esse coro grego. Então,
Peraí que já temos comentários no chat. Nietzsche nasceu em 1844. Então é século XIX, sim. A professora não estava maluca. Ela acertou no século onde o Nietzsche nasceu e fez a sua maior produção. Para quem chegou depois, eu estava falando do livro do Nietzsche intitulado O Nascimento da Tragédia, onde ele vai falar dessa constituição do teatro grego a partir do que é apolíneo, que são as características do deus Apolo, organizado, coerente, disciplinado, em contraponto com o deus Dionísio, que é o deus do caos, do vinho, das orgias maravilhosas e de todas as bacanais que existiram no mundo antigo. Eles bebiam vinhos e se embriagavam para louvar ao deus Dionísio. Olha que deus divertido. O Dionísio, vocês lembram que eu falei lá atrás que tinha Jesus Cristo, tinha Osíris, tinha Marduk, aquela velha história do Deus que vem viver na Terra com os humanos e ganha características mais humanas. Dionísio, para os gregos, é esse Deus. Para os gregos, era o Deus mais humano. E por isso que ele vai assumir essa característica de ser o deus do teatro, ao mesmo tempo que ele é o deus do vinho, que ele é o deus da colheita, que ele é o deus da fartura. Dionísio é muito importante para todo o desenvolvimento do teatro grego e, consequentemente, do teatro que a gente vive hoje. Vanessa, por que você quer que a gente faça esse coro grego? Para que vocês entendam o lugar onde vocês estão hoje, para a gente entender como é que a atuação evoluiu até hoje, para a gente perceber que a sementinha está lá atrás. Quando a gente for estudar teatro do Brecht, que também é um teatro épico, vocês vão fazer a relação desse teatro grego, que é narrativo e que vai trabalhar em função da catarse, em comparação com o teatro do Brecht, que também é narrativo, que também é épico, mas ele quer abolir a catarse. Ele não quer que o público entre na viagem. E esse coro grego, ele tem a responsabilidade de fazer o público entrar na viagem. Ele tem a responsabilidade de fazer o público mergulhar nisso, porque através da catarse eles acreditam que o espectador sai transformado dessa experiência. E aí é o nosso berço do teatro. Toda trajetória da mitologia grega, ela vai ser encontrada, aí, como Raquel falou, na obra do Homero, nas epopeias, a Ilíada e a Odisseia, onde o Homero vai narrar a Guerra de Troia, na Ilíada, e na Odisseia ele vai contar a volta de Odisseu ou Ulisses para casa. Então, a Guerra de Troia demorou 10 anos, eu acho, e Ulisses demorou mais 10 anos para voltar para casa. É a história da Penélope, que era casada com Ulisses, e o rei queria desposá-la e achando que ela já era viúva, porque a guerra já acabou e ele não voltou para casa, e ela falava que ela ia fazer uma colcha de retalhos ou de bordado, não, ela ia bordar uma colcha que seria a colcha da noite de núpcias dele, que ela só se casaria quando a colcha ficava-se pronta. Então ela passava o dia inteiro bordando aquela colcha e de noite ela desmanchava todo o bordado para não se casar com o rei e esperar finalmente Ulisses voltar para casa. Mas o Homero, ele vai narrar aí todas as experiências da mitologia grega. Então, isso vai acontecer, o teatro começa 6 a.C., através dos coros de cantores com máscaras de bode. A princípio, esse teatro ele não era feito para homenagear Dionísio, tá? Esses coros começaram para homenagear o Adrasto, o rei de Argos, que eu não sei se vocês conhecem a história do Sete contra Tebas. De novo, tem a ver com Édipo. Hoje nós vamos ter que falar de Édipo, gente, não vai ter jeito. Mas, depois de um tempo, teve um outro rei que ele vai, por motivos políticos, ele fica com ciúme desse Adrasto e ele vai transferir esse canto para esse herói da Guerra de Tebas para o deus Dionísio. Ele vai falar, tudo bem, vocês podem fazer essa
festa toda, mas não vai ser para o Adrasto, faça então para Deus Dionísio. E aí a festa começa a ser feita para o Deus Dionísio. Existe na Grécia a figura do bardo. Aliás, o Shakespeare tem o título de O Bardo, né? Mas o que é o bardo? É aquele contador de história, aquele que vai trazer, que é um avô do ator, é aquele que traz a tradição oral, que conta as histórias do passado, das lendas da mitologia para as pessoas. Existe uma lenda de que Homero era cego, e ele apenas narrava as histórias que foram escritas depois. Mas existem alguns historiadores que acham que não, que Homero realmente escreveu, e essa confusão é porque antes dele existia um outro bardo chamado Demódoco, que aparece na Ilíada e na Odisseia. O Homero canta, escreve como se fosse o Demódoco que estivesse contando a história, então Demódoco vira personagem do Homero, mas alguns historiadores vão falar Demódoco existiu e Homero só contou o que Demódoco contava. Outros vão falar Demódoco não existiu, Homero que inventou ele para ser o seu alter ego. A gente nunca vai ter total noção se uma coisa é verdade, a não ser que apareça algum documento por aí. Argos é uma cidade grega, tá? O Adrasto é um herói grego, rei de Argos. Na época em que Édipo morre, existe a história da maldição da família de É esse rei que ajuda um dos filhos de É Édipo? esse rei que ajuda um dos filhos do Édipo, exatamente. Esse Adrasto é o rei que vai acolher um dos filhos de Édipo, vai Que casar a filha acolhe o dele menino. com ele, e aí eles vão juntar 7 cidades para invadir Tebas, e eles vão perder essa guerra. E no meio dessa guerra, um filho de Édipo mata o outro. E é aí que a Antígone vai pedir para o rei Creonte lhe É deixarem Polinices, né? Polinices. Ela vai pedir que o Creonte deixe que ela faça o sepultamento de Polinices. E ele fala que não, que ele vai ter que ser amarrado num mármore para ficar lá para as aves de rapina comerem o seu corpo até decomposição. E ela enfrenta o tio, e aí que vem a tragédia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa tragédia mais à frente. Depois que eles perdem essa guerra de Tebas, os seus filhos, anos depois, vão se juntar novamente e sim vão conseguir derrotar o Creonte, vão conseguir entrar em Tebas. Então, esses cantos eles começaram em homenagem a esse rei. Algum tempo depois, esse sujeito, Arion de Lesbos, a ilha de Lesbos é a famosa ilha de Lesbos, para onde as mocinhas que entravam na puberdade eram enviadas para serem preparadas para a vida sexual. Então lá elas tinham sacerdotisas que as iniciavam à vida sexual, mulheres com mulheres, antes delas serem apresentadas para os seus maridos. Daí vem o nome lésbicas, né, que são as mulheres de Lesbos. Arion, que nasceu em Lesbos, ele vai começar a organizar um coro de sátiros para acompanhar suas poesias, que as poesias chamadas de ditirambos, eram poesias recitadas em procissões, e daí a coisa vai começando a sair do canto normal e das homenagens aos deuses para começar a ganhar uma outra forma teatral. Acontece que Clístenes, que foi um tirano da Sícia, uma outra cidade grega, ele vai ficar um pouco com ciúme dessa coisa do Adrasto, não quero saber de Adrasto. E aí ele vai pegar, já que tem bode aqui, vamos transferir essas poesias para Dionísio. E aí ele vai fortificar o culto a Dionísio. Então as poesias, ao invés de serem feitas para os heróis do passado, elas passam a ser feitas em homenagem a esse deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da diversão, o deus alegre. Apesar dessa figura aí estar com uma cara meio mal-humorada, mas eu acho que ele já está completamente embriagado, né? O Dionísio é o deus alegre. Ele é o único deus do panteão grego que tem uma mãe humana. Todos os outros filhos de Zeus com as humanas são os heróis, os semideuses, como Aquiles,
Hércules, Teseu, Perseu, são todos personagens mitológicos gregos, mas que têm essa origem divina e humana, sempre relacionado com as traições de Zeus com humanas. O Dionísio é o único filho de uma humana, Semelê, que vai ser um deus. Mas ele é o deus mais humano, é aquele deus que vive na terra, que vive com os humanos, que toma vinho, que a gente tem falado muito em todos esses lugares, em todos os lugares por onde a gente passou estudando história do teatro, desse deus mais próximo da terra, que é o deus que fica mais popular. Então é esse deus que toma uma forma humana e vive no meio dos humanos. Para os gregos, ele era Dionísio, o deus alegre, o deus da festa, o deus da uva, o deus da colheita, o deus que inventou o vinho brincando com a uva, e aí ele descobriu que daquela uva se fazia um vinho e que daquele vinho era possível se embriagar e sair dessa condição humana e banal. E aí as pessoas começam a tomar esse vinho e participar das orgias dionisíacas maravilhosas. Qual é a origem desse deus? Existiu um primeiro Dionísio, que era o Zebreu, que foi filho de um relacionamento de Zeus com Perséfone, que depois vai para o inferno, toda a história de Perséfone e Hades, que vocês conhecem. Zeus era casado com a deusa Hera, que era muito ciumenta e vingativa. Claro, tinha um marido que era completamente mulherengo. Zeus, para se envolver com as humanas, ele tomava várias formas. Ele se fazia de cisne, se fazia de touro, se fazia de vários animais para cuidar da terra. Zeus é filho de Cronos e Reia. Cronos, o deus tempo, e Reia, a deusa terra. Tá? E ele é o deus soberano do Olimpo, ele é o deus do trovão. Então, quando Zeus tem esse filho com Perséfone, Hera fica muito furiosa. E aí ela manda acabar com essa criança, manda os titãs comerem a criança e acabarem com a criança. Zeus consegue guardar o coração dessa criança. E aí ele guarda esse coração na coxa dele, coloca esse coração na coxa e fica guardando ali. Quando ele vai se envolver com Semelê, ele vai construir o filho dele com Semelê a partir desse coração do Zebreu, que era o primeiro Dionísio. E aí Semelê vai ficar grávida desse menino, que é o segundo Dionísio, que é o Dionísio que conseguiu nascer. Hera descobre que Semelê está grávida. E aí o que a Hera vai fazer? Ela vai se disfarçar de criada e vai tentar aconselhar Semelê a desafiar Zeus a se mostrar para ela na sua totalidade da imagem. Segundo a mitologia grega, Zeus, o rei dos deus dos deuses, o rei dos trovões, ele não podia se mostrar para os humanos na sua forma real, porque ele emanava uma luz muito forte, com raios muito, muito poderosos. Então, por isso que ele sempre se disfarçava de animais e humanos e plantas para poder se relacionar com suas amantes e para poder circular entre os humanos na Terra. E aí a Hera vai e coloca aquela sementinha assim, se ele não se mostra para você é porque ele não te ama. Você, como amante dele, você tem que exigir que ele se mostre para você. E aí um dia Semelê, numa brincadeira com Zeus, ela fala, eu vou te fazer um pedido que você não pode me dizer não. E ele aceita, e aí ela pede que ele se mostre. Quando ela pede que ele se mostre, ela vai ver aquelas luzes todas e ela vai se desintegrar. E ela vai ter aquela criança prematuramente. Dionísio então nasce. Zeus
pega Dionísio e esconde Dionísio para que Hera não descubra que Dionísio sobreviveu. Então Zeus vai levar Dionísio para uma ilha e vai entregar Dionísio aos cuidados dos sátiros e das ninfas. Os sátiros eram aqueles seres metade bode e metade humanos. E as ninfas são aquelas fadinhas da floresta que eles viviam sempre em muita festa, em muita alegria, nas festas em homenagem a Dionísio, as dionisíacas, que depois em Roma vão virar as bacanais, né? Que naquela época também tinha um significado um pouco diferente do que o bacanal que se fala hoje em dia. Então Dionísio é criado ali por esses sátiros e por essas ninfas nereidas, e ele vai ser uma criatura livre da floresta, ele vai ser alegre. E aí, durante a colheita da uva, Dionísio, um belo dia, descobre que amassando aquela uva e fermentando aquela uva, ele cria a bebida do vinho. Então, Dionísio ele é sempre festejado durante as festas da colheita e do plantio da uva. Então, se faziam grandes cortejos e grandes homenagens a Dionísio por conta dessas fases da plantação e da colheita, para que se tenha muita prosperidade, para que aquela semente floresça, para que aquela planta dê bons frutos e para que aquele fruto dê bons vinhos. Desculpe. Vamos lá. Então, eles faziam principalmente 2 festivais anuais. O Festival do Vinho, que era na época da colheita. O Festival do Vinho, ele acontecia normalmente em dezembro. E os festivais, as festas das flores de Atenas, que acontecia mais ou menos em fevereiro e março. Tá? Durante essas festas, aconteciam as orgias vinháticas. Se bebia muito vinho, então se bebia vinhos e se praticava sexo e se fazia uma orgia mesmo grega, como se tem notícia. Durante essas festas, aconteciam grandes procissões no meio dessa farra toda, de música, de dança, e eles recitavam essas poesias em homenagem aos deuses, as poesias chamadas de ditirambos. E também entoavam canções dionisíacas, canções que vão homenagear e contar toda a história do deus Dionísio. Isso tudo acontece dentro dessa polis grega, sempre ligando política e religião. A política grega, ela usava a religião para amedrontar a população, como Aristóteles vai explicar no seu livro A Poética. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre a medida de cada homem e como o homem não deve se igualar aos deuses, porque quando o homem tenta se igualar aos deuses, aí a tragédia acontece. O teatro grego, esse teatro da polis, ele é uma obra de arte social, tá? Ele é definido como uma obra de arte social, porque ela envolve tanto o artista como o espectador. Então, o grego já começa a ter essa noção de como o teatro consegue influenciar a população. Eles percebem isso muito rapidamente. Coisas que a gente falou em outras civilizações, que eles demoraram um pouco para perceber esse uso. Os gregos sacam rapidinho disso e usam isso ao seu favor. E para existir o teatro, a gente já falou disso, precisa ter o conflito. Segundo Aristóteles, o conflito é o pai de todas as coisas. Se você não tem um conflito, a arte não pode ser criada. Por volta do século VI a.C., surge a figura do Tespes. O Tespes, ele era um ator, mas mais do que um ator, ele era um produtor de teatro. Ele é um cara que ele enxergava o fazer teatral, ele enxergou nessas poesias e nessa brincadeira uma forma de transformar
aquilo. Então, o Tespes, ele começa a se apresentar em cima de uma carroça, chamado Carro de Tespes, que alguns acreditam que deu origem ao Teatro Mambembe, alguns acreditam que o Tespes viajava com essa carroça para apresentar em diversas cidades. Outros historiadores vão dizer que não, que ele só usava a carroça para entrar na procissão das Dionisíacas. E aí, por volta de 534 a.C., o Tespes vai ter uma sacada. Ele vai, em algum momento, já existiu coro de homens, mulheres não faziam teatro, tá? As mulheres, quando muito, podiam assistir, mulher não era cidadã, então o teatro era feito para os cidadãos gregos, a mulher não era considerada cidadã. Mas nos grandes festivais elas podiam participar das festas, tá bom? O Tespes, então, ele vai se destacar do coro, ele vai criar a figura do corifeu. O coro grego recitava essas poesias, uma grande característica do coro grego é a unidade. Então, eles representam uma unidade, uma coisa única, um poder de unidade de pensamento e de ação. E aí, quando a figura do Tespes se destaca do coro e assume o papel de personagem, e aí Tespes, no meio dessa procissão, ele vai dizer: eu sou Dionísio. Ele assume a figura de Dionísio. Até então, os homens não assumiam a figura dos deuses. Ele vai criar a profissão do Hipócrates, que vai dar origem também à palavra hipócrita, que a gente conhece hoje como fingido, como uma pessoa que diz uma coisa e age de outra forma. O Hipócrates, para o grego, primeiro era o respondedor, o significado original da palavra. Era aquele que respondia ao coro. E depois o Hipócrates foi transformado em ator, aquele que executa a ação como drama. Então, drama é a ação do teatro grego, e o actor, ou Hipócrates, é aquele que executa a ação. É por causa de Tespes que hoje a gente está aqui. Ele é o criador dessa função de ator. Entre o Tespes e o primeiro grande sucesso grego, que foi com Ésquilo, se passaram 70 anos. Então, dessas procissões foram organizados festivais. Nesses festivais, eles começaram a fazer concursos de poesia, concursos dessa poesia dramática. E nesses concursos, alguns dramaturgos começam a se destacar. Três grandes nomes da tragédia chegam para a gente hoje e um grande nome da comédia chega para a gente até hoje. A tragédia, a origem da palavra, vem de tragos, que é o bode, e oedes, ou ode, que é o canto. Então, tragédia é o canto do bode. Como assim canto do bode? O bode, a gente sabe que os sátiros eram chamados de bode, então Dionísio também é o deus bode, então é o canto para Dionísio. Assim, desse nome surge a tragédia grega. O primeiro grande escritor, então, vai ser Ésquilo, cerca de 70 anos depois de Tespes. Então, Tespes foi 534, façam as contas, acho que aí a gente já está em 400, né? Ou mais ou menos uns 70 anos, 400 e pouco. O Ésquilo se destaca como o primeiro grande dramaturgo grego. E das peças que Ésquilo escreveu, a gente vai ter essas principais: os persas, Sete contra Tebas, que vai contar aquela história do rei de Argos, Sete contra Tebas, As Suplicantes, Prometeu Acorrentado, Agamenon, Coéforas e a Eumênides. Os persas e Sete contra Tebas são as duas peças principais que o Ésquilo vai apresentar.
Depois vai surgir um outro nome, que é o meu preferido, que é o Sófocles. O Sófocles, ele vai escrever cerca de 40 peças, mas as principais que chegaram para a gente são essas. Ajax, Antígona, que vai contar a história após a morte dos filhos de Édipo naquela batalha do Sete contra Tebas. E aí Antígona vai enfrentar o Creonte para poder enterrar o seu irmão, e aí vai acabar. A tragédia acontece quando ela enfrenta a ordem do rei. Édipo rei, Édipo em Colono, perseguindo sátiros, tereus, filoctetes. As principais obras são Antígona, Édipo rei, Electra e Édipo em Colono. Édipo rei é o maior clássico do teatro grego. E é o clássico que explica para a gente um pouco de como se dá a questão da medida de cada homem, que eu já falei para vocês. O último grande dramaturgo grego de tragédias foi o Eurípides, dos que chegaram para a gente, né? As suas principais peças, bom, aqui estão as peças que sobreviveram ao tempo e chegaram até nós. Medeia, para mim, a mais emblemática de todas, que vai contar a história da mãe traída. Creonte, de novo, ali, grande vilão, que mata os seus filhos e se mata para vingar a traição do marido Jasão. Hipólito, Écoba, Andrômaca, Alceste, as bacantes, que esse nome em português é uma tradução que eu não concordo muito. Por quê? Porque Baco é o referencial de Dionísio para Roma. Então, Baco é o nome romano de Dionísio, e as bacantes vão existir a partir de Roma, né? Então, quando traduzem para português o deus grego como Baco, ou essa movimentação das bacantes ou das bacanais, eu acho que é um pequeno equívoco. Eu prefiro chamar de as dionisíacas. Enfim. Uhum. É mais bacana. É mais bacana. Vocês hoje estão só no trocadilho. Ele também vai fazer uma versão do mito da Electra, tá? Vai escrever sobre Helena, a mulher mais bonita do Império Grego, a Helena que causou toda a guerra de Troia. E aí todas essas peças aí, que vocês não vão memorizar todos esses nomes mesmo, mas vocês têm como acessar isso. Isso também essa informação se encontra facilmente. E aí a gente vai chegar na comédia grega, cujo principal expoente foi o Aristófanes. O Aristófanes escreveu mais de 40 peças, e dessas mais de 40, ficaram para a gente hoje essas que estão aqui: As Nuvens, As Vespas, Lisístrata, que é a sua obra mais marcante, As Rãs, Assembleia de Mulheres, Os Pássaros, Tesmofariantes, As Acarnienses, Os Cavaleiros, A Paz e As Aves. As Aves também é uma peça bem marcante dele. Qual é a diferença da tragédia e da comédia? Aí a gente vai entrando numa questão filosófica. O Aristóteles, discípulo de Platão, criador da escola dos peripatéticos gregos, ele vai escrever na sua obra A Arte Poética. Ele tem duas grandes obras, a arte retórica e a arte poética. Na arte poética, ele vai fazer o primeiro estudo filosófico sobre o teatro. Então, Aristóteles é o primeiro teórico teatral ocidental.
E ele vai, nesse livro, A Poética, que eu acho que eu já compartilhei com vocês lá no Google Sala de Aula, acho que a Poética já está lá desde a primeira aula, ele vai dar conta de explicar esse surgimento da tragédia de uma forma, com o olhar da filosofia, não só com o olhar mitológico. Então, aqui tem as palavras gregas para tragédia, tragódia, né? E para comédia, comódia. A tragédia, segundo Aristóteles, ela vai retratar o homem naquilo que ele tem de mais valoroso, de mais especial, nas suas virtudes, na coragem dos heróis. E aí, a comédia, por outro lado, ela vai tratar daquilo que o homem tem de mais defeituoso, das suas qualidades negativas, para que a gente possa rir e satirizar os erros humanos. O Aristóteles explica um pouco de como a mitologia grega trabalha no imaginário político da polis grega e como isso vai influenciar no teatro. Segundo essa mitologia grega, existe uma linha que divide os humanos dos deuses, que é o metron, daí que vem o nome metro, como unidade de medida. O metron grego é a medida de cada homem, até onde cada indivíduo pode ir sem ofender os deuses. E aí, quando o homem ultrapassa essa linha, só quem pode ultrapassar essa linha são os heróis, são semideuses. Por isso os heróis chamados de semideuses. E logo lhes é dada uma ascendência divina. Então, quando alguém realiza um feito muito importante, colocam para ele o título de filho de um dos deuses. Então, os grandes heróis gregos clássicos, eles são considerados filhos de deuses, todos eles. Aquiles, Hércules, Teseu, Perseu e muitos outros são filhos de deuses com humanos. Tá? E a partir dessa medida, o que acontece? Quando o ser humano comum ultrapassa essa medida, se rebela contra os deuses, e aí entra a rebeldia que a gente está falando desde a primeira aula, que foi fundamental para a origem da tragédia, quando ele se rebela, quando ele ultrapassa essa medida, ele fere a honra dos deuses e ele desperta a fúria dos deuses. E aí ele é punido. E aí surge nesse homem a consciência da morte. E ele percebe, a vida um dia acaba, porque a vida não nos pertence, ela pertence aos deuses que nos deram a vida e podem tirar no momento em que eles desejarem. Então, isso faz com que o cidadão comum grego tenha medo de ultrapassar esse metron para que a tragédia não aconteça em sua vida e ele não seja punido pelos deuses. Tá? Então, essa consciência da morte é muito importante para o desenvolvimento desse teatro. É aquilo, existo, logo morrerei. Meio esse pensamento. E aí, o que esse espetáculo vai promover para essa plateia? A plateia, enquanto está assistindo aquele herói ultrapassar essa medida e ser punido, ele é envolto por todo o sentimento e emoção daquela história e ele entra no estado de catarsis. Ou seja, ele sai um pouco da sua realidade e vive aquela realidade contada na história. E é uma forma dele viver outras emoções e depois voltar pacatamente para a sua vida comum. Então, tem toda essa questão política para o Aristóteles por trás da tragédia grega. Por outro lado, quando Aristóteles diz que a comédia retrata o homem naquilo que ele tem de defeituoso, naquilo que ele tem de pior, ele vai ridicularizar a situação humana, ele vai fazer crítica política também.
Comos é uma procissão jocosa, então a comédia nasce daquelas procissões também, e a ideia, o canto, né? Opa, a consciência da morte aqui está repetida, gente, não era para ter isso aqui não, tá bom? Foi um copiou e Eu colou percebi cá, isso. isso não tinha que, opa, isso não tinha que estar aqui, eu vou consertar isso aqui antes de colocar, aliás, eu vou consertar já, porque isso aqui é muito feio, eu peguei do lado de cá para passar para cá, e ficou, desculpem a minha falha, a professora também falha. Vamos lá. Então, o comos é aquela procissão jocosa, e aí o jocoso é aquilo que vai brincar com os defeitos humanos, satirizar os defeitos humanos, para que a gente ria da nossa condição mortal. E vai trazer também uma crítica política. O Aristófanes, por exemplo, o comediólogo, ele foi um grande crítico da política grega, ele foi um grande crítico dessa polis grega, da forma como isso era construído, e ele vai trabalhar um pouco isso nas suas peças. Por exemplo, na sua comédia Lisístrata, que a gente vê aqui, ele vai falar da greve dos sexos. A gente sabe que as cidades-estado gregas, elas viviam em constantes guerras, né? Em constantes conflitos. E, num determinado momento, Atenas entra em guerra contra Esparta. E essa guerra dura muitos anos. E aí as mulheres desses soldados e desses homens gregos, elas decidem fazer uma greve de sexo. Elas só voltam a ter relações com seus homens assim que a guerra acabar. E elas conseguem, através dessa greve de sexo, fazer essa guerra terminar. É claro que, quando a gente fala de comédia grega, a gente não está pensando na comédia de hoje, que a gente dá muita gargalhada. O humor é dentro de um estado cultural. Outro dia eu dei a Lisístrata para uma aluna ler e ela falou, mas professora, o que tem de comédia nesse texto? Eu falei, para os nossos tempos nada, para o deles era risível. E eles vão também nessas comédias, elas têm um linguajar um pouco mais popular, eles usam algumas palavras obscenas, eles brincam um pouco mais com o texto, não tem a rigidez do texto da tragédia, que ambos são escritos em poesia, mas o texto da tragédia tem um rigor um pouco maior, enquanto métrica, enquanto rima. Já o texto da comédia é uma poesia um pouquinho mais livre, mais jocosa, como o próprio nome vai dizer para a gente. E aqui a gente chega no teatro grego. O teatro vem de teatron, ou theatron, que é o lugar de onde se vê. Então, antes dessa arte ter o nome de teatro, teatro era o lugar onde as pessoas se sentavam para assistir os espetáculos. Então, o teatro grego ele vai se aproveitar dessas encostas, desses morros, para construir uma arquibancada, onde, em qualquer lugar, você consiga enxergar o espetáculo. Então, a gente tem aqui um esquema da plateia, que vai ter alguns lugares diferentes, então ela vai ter o diazoma B, que são os lugares mais perto da plateia, o diazoma A, que são os lugares mais longe da plateia, os párodos nas laterais, que são os lugares por onde os atores entram, a orquestra, que é onde o coro fica, e depois músicos também ficavam nesse lugar. Os teatros clássicos, a orquestra depois, no palco italiano, ela foi colocada num fosso, né? E aí a orquestra mesmo que tocava ficava, por isso a orquestra leva o nome de orquestra, ela ficava nesse fosso, o público não via a orquestra e só via o palco. Mas isso já estamos aqui na nossa era. Párodos, por exemplo, era o lugar onde os atores ficam. Párodos, por incrível que pareça, tem a ver com parados. Sim, os atores ficavam aqui nesse cantinho para poder entrar, o coro, né? Ficava nesse cantinho para poder entrar e sair de cena. Skene,
que é a cena, o lugar onde os atores fazem a encenação, ele é dividido no prosceno. Então, a cena era uma parede, fundo, que esse paredão recebia o nome de skene, que vai dar o nome de cena para a cena que a gente faz hoje. Então, era o lugar onde, principalmente, as histórias aconteciam. Na frente da cena era o proscênio, ou seja, proscênio na frente da cena. A orquestra, você me pegou agora, eu vou precisar olhar, mas eu tenho isso anotado em algum lugar, me fugiu a memória agora. Eu olho e te falo na semana que vem a etimologia certinha da orquestra. Então, esse era o esquema do teatro grego. Vamos lá, a orquestra, então, é esse espaço circular, normalmente de terra batida, onde ficava o altar do Dionísio, o coro e os atores. Mas os atores, quando se destacaram do coro, eles foram para a cena. O coro, ele funciona como uma unidade cênica, é como uma personagem coletiva, ele simboliza, às vezes, um povo que vem conversar com o seu líder, às vezes são sacerdotisas, mas normalmente ele vai cantar contando a história. O teatro grego, ele não é um teatro de ação. Apesar do drama significar ação, as batalhas raramente ou quase nunca acontecem diante do público. As grandes ações são narradas para o público. Então, eles falam, lá vem Édipo depois de Parará, e o Édipo entra. Édipo enfrentou Parará, tarará. Então, muitas das histórias do Édipo, elas vão aparecer depois, elas vão aparecer em outra medida, tá? Teatro ou teatron, que é o lugar onde a plateia fica. Então, é uma forma, é uma semi-arena. O teatro grego não é um teatro de arena, porque arena significa plateia, é redondo e plateia por todos os lados. Então, ele é um semicírculo, né, onde os espectadores ficam na arquibancada. Skene, que vai dar origem à cena, começa como uma espécie de camarim que fica atrás do palco, mas skene é o nome do painel que vai ficar para lá. E o próximo do cenário, exato. O cenário normalmente consistia de uma tenda com imagens, um painel com imagens de templo, tudo pintado à mão, colocado atrás. Raramente eles usavam alguns elementos para compor a cena, como uma escada, com um lugar mais alto, mas era muito raro eles usarem alguma coisa. Normalmente as apresentações eram feitas de dia, tá? Se aproveitava a luz solar, mas eles tinham alguns mecanismos que eles desenvolveram para aproveitar a luz do sol e usar cenicamente essa luz. Às vezes tá aqui plástico, mas não é plástico, né? Naquela época ainda não era plástico. É algum material que eles construíam especialmente para causar algum efeito cênico, mas também era uma coisa muito rara de acontecer. E aí a gente chega na indumentária deles. Cada gênero tinha uma vestimenta característica. A tragédia, ela vai usar mais o luxo e a roupa tem a ver com a classe social do personagem. É uma coisa também que a gente tem pouco acesso a saber que cor era usada para cada personagem, mas a gente sabe que personagens de uma classe mais elevada tinham uma certa cor na roupa e personagens de uma outra classe era diferente. Então você reconhecia, era muito grande, você reconhecia os personagens pela cor da roupa. Esse figurino, ele era chamado de quiton, tá? Que é uma túnica muito comprida. As mangas das roupas também eram muito compridas, porque para aumentar o tamanho dos atores, para os personagens ficarem visíveis para qualquer pessoa. Começa aí o chamado exagero teatral, porque você tem sempre, como a gente brinca no teatro, sempre tem uma velhinha surda na última fileira e você tem que falar para que ela entenda o que você está falando. Eles também usavam
uma espécie de sapato com saltos altos, que eram chamados de coturno. Daí vem o nome do coturno da botinha, mas eles não eram fechados, eles eram amarrados no pé e tinham saltos, às vezes, de 15, 20, alguns chegando até 30 centímetros, para também aumentar o tamanho dos atores. E eles vão usar sempre máscaras de diferentes materiais. Eu já vi máscaras gregas de linho, e aqui tem de gesso, de barro, de madeira, de couro, de cortiça, material que eles tivessem à disposição. As primeiras máscaras foram feitas de tecido de linho. As máscaras exprimiam as emoções da personagem. Eram as máscaras chamadas as máscaras expressivas, que são um símbolo do teatro até hoje, a máscara da comédia e a máscara da tragédia. Ela também trazia alguma característica da personalidade da personagem. A máscara, ela era maior do que a cabeça do ator, e na boca, para amplificar o som, eles colocavam uma espécie de cone para ficar tipo aumentando a voz assim. Então, aquilo ia projetando e aumentando a potência da voz dos atores para que toda aquela plateia naquele morro conseguisse ouvir. Era feito em encosta também, não só para dar visibilidade, mas aproveitando a acústica do local. Se um dia Aí nasceu o microfone de lapela, né? Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir à Grécia, vale a pena visitar as ruínas do Teatro de Epidauro. Vários amigos meus que já foram lá fazem o teste e realmente funciona. Você vai lá, se você jogar uma moedinha no palco e for lá para cima, você ouve o barulho da moeda caindo melhor do que quem está do lado da moeda. Então, várias pessoas que eu sei que já foram para a Grécia visitam as ruínas do Teatro de Epidauro e falam lá de baixo e você escuta tudo lá de cima. É muito bacana essa acústica e a forma como isso é trabalhado pela arquitetura do lugar. Vanessa, Fala, Rai. não sei se é a mesma sensação, não sei, mas tem um experimento também que você constrói tipo um semicírculo e aí você fica exatamente no meio. E aí quando você fala, a sua voz ela rebate igualmente no círculo e volta no seu ouvido igual. Então parece que, sei lá, é um outro tipo de áudio. Mas é muito um louco. princípio muito parecido, porque eles usam essa encosta do morro para trabalhar essa acústica. É totalmente pensado nessa acústica. Tradicionalmente, o teatro não usa microfones, tá? Aqui vocês têm uma imagem das máscaras gregas, de diferentes materiais, né? E os gregos tinham um nome tanto para o rosto humano quanto para a máscara, que é o prosopon, que significa aquele que está diante dos seus olhos. Então, a origem de máscara e a origem de rosto vem desse aquele que fica diante dos seus olhos. Vamos para o coro grego, então. Como eu falei, o coro grego tem uma unidade cênica, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser uma personagem da peça. Ele vai dialogar com os personagens principais, trazendo conselhos, dando opiniões e colocando questões em temáticas, como vocês vão ver aí com o coro do Édipo que vocês vão fazer essa semana, onde o coro está suplicando aos deuses que tenham piedade de Tebas. Por que será que esse coro está suplicando aos deuses que tenham piedade de Tebas? Aqui tem um pouquinho, depois vocês leem, do papel do coro em cada uma dessas peças que eles trazem de exemplo. Mas a gente vai falar hoje do Édipo Rei, que eu acho que é a peça que melhor explica o coro grego e que melhor explica essa relação da tragédia com o métron, com a medida de cada homem e com a catarse que isso vai provocar no espectador. Porque toda
todo mundo se envolve com essa história de Édipo e Jocasta, que são vítimas do próprio destino ou vítima da vontade de driblar os deuses. Jocasta se casa com Laio, rei de Tebas. E ela fica grávida do primeiro filho dele. E aí o Laio vai se consultar com o oráculo de Delfos. A gente sabe que o oráculo de Delfos, os oráculos para os gregos eram muito importantes e eram informações divinas, né? E esse oráculo de Delfos, ele era orientado pelo deus Apolo e era representado por uma mulher cega que tinha as visões e trazia as respostas para quem estivesse consultando. E o rei Laio vai consultar esse oráculo de Delfos e o oráculo fala para ele que o filho dele iria matá-lo, assumir o seu trono e casar com a sua mulher, mãe dele. O Laio fica horrorizado com essa notícia do oráculo. E quando o neném nasce, ele pega a criança, fala para Jocasta, pede que as pessoas mintam para Jocasta e digam que o neném morreu no parto, e entrega essa criança para um dos seus soldados e pede que mate a criança, para que aquele oráculo de Delfos não se concretize. Então, o Deus falou que aquilo ia acontecer e ele tentou driblar a vontade do Deus e ultrapassou o seu metro. Esse soldado entregou a criança para um camponês que foi matar porcos e falou: mata junto com o porco, mata essa criança. E o cara não teve coragem de matar a criança, matou só o porco, trouxe o coração do porco, entregou lá, ó, a criança está morta, o coração está aqui, e era o coração do porco. Pegou esse menininho e recém-nascido, levou para uma família que vivia numa outra cidade, estado muito longe dali, eu não me recordo agora qual, e deu para um casal cuidar dessa criança. E essa criança cresceu feliz, um casal super amoroso, e Laio e Jocasta também seguiram a vida lá, muito felizes e contentes. Um belo dia, o Édipo tem a brilhante ideia de consultar quem? O oráculo de Delfos, que vai virar para ele e vai falar assim: olha, o negócio é o seguinte, você vai matar o teu pai, vai roubar o trono dele e vai casar com a tua mãe. E Édipo, que tinha os pais adotivos mais fofos do mundo, só que ele não sabia que ele era adotado, ele fala: eu jamais vou matar o meu pai, eu jamais vou me casar com a minha mãe, eu jamais vou roubar nada do meu pai. Eu vou fugir de casa para não cumprir esse destino cruel. E aí Édipo foge de casa um belo dia e ele está andando na estrada. Quem que ele encontra? O rei Laio. E os dois, muito parecidos, pai e filho, né? Mesmo sem saber, tem conflito de geração. E eles se encontram na estrada, assim, e o Laio manda que o Édipo saia da frente, porque ele é o rei, ele quer passar. E o Édipo falou: não saio, se quiser que eu saia, vem cá e me tira. E um sabia que era pai do um, o outro não sabia que era filho do outro. E aí eles brigam. O Édipo mata o Laio nessa briga e mata alguns dos seus soldados também, Mosquito aqui. Apenas um soldadinho que fugiu. Bom, estava contando a história do Édipo, né? Então, Édipo matou Laio e chegou na entrada da cidade de Tebas. E ali tinha uma esfinge, que são aquelas criaturas com corpo de leão, asas de águia e cabeça de mulher. E ela fazia sempre uma pergunta. Quem já conhecer não responde, deixa os que não conhecem responder, tá bom? Édipo parou ali na frente, ela virou para Édipo e disse: decifra-me ou te devoro. O que é o que é? É um animal que de manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 pernas e à noite tem 3 pernas. Quem sabe? Fabi já sabia, Juliana tá com a cara assim: deixa eu falar, eu sei. Pode, conta, Ju, quem é? Me ajuda, eu. Ninguém palpita? Quietinha aqui também. Ninguém. Você sabe, Raquel? É o homem? É o homem que de manhã engatinha como criança, na vida adulta anda em 2 pernas e quando é velho precisa de uma bengala para ajudar a caminhar. E aí Édipo decifra e liberta a entrada de Tebas dessa esfinge
e entra na cidade como um herói, encontra Jocasta e eles desenvolvem um amor imediato, eles não conseguem explicar por que eles se amam, só que eles não sabem que são mãe e filho, eles entendem esse amor de uma outra maneira. E aí eles se casam e ele se torna o rei de Tebas, no lugar do seu pai Lion, sem saber. Só que aí uma grande maldição se abate sobre a cidade. Nada que se planta mais dá, a população está passando fome, uma miséria muito profunda. O Édipo, como rei de Tebas, fala: tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para salvar a cidade. É aí que a peça começa. Ó, toda essa história, a peça não começou ainda, entendeu? É aí que a peça começa, quando o Édipo fala: vou salvar a cidade. O que tiver ao meu alcance eu vou fazer. E aí o sacerdote vem e aconselha ele a se consultar com quem? Com o oráculo de Delfos. Olha que maravilha. E o oráculo vai falar para ele que a cidade está sob uma maldição por culpa do assassino do rei Laio. A maldição era porque ele tinha casado com a mãe e tido 4 filhos e tal. E enquanto não descobrissem quem é o assassino, essa maldição não ia sair da cidade. E aí o Édipo faz um juramento que, se descobrisse quem foi o assassino do rei Laio, ele mesmo furaria os olhos desse assassino com as próprias mãos. Cuidado com aquilo que vocês prometem, viu, gente? Cuidado com aquilo que... Não faça promessas. Isso é uma outra lição que o teatro traz para a vida da gente. Não faça promessas. E aí o Édipo faz essa promessa bandida e diante do oráculo de Delfos. E aí aquele soldadinho que fugiu lá voltou e disse que encontrou, ele viu quem tinha sido o assassino do rei. Ele consegue voltar para Tebas depois de muito tempo e diz que sabe quem é o assassino do rei, mas que ele não vai falar, porque ele tem medo de morrer. E aí o Édipo fala: não, você vai falar. Só que aí o que acontece? Aparece também o soldado que tinha que ter matado ele, que não matou, e que entregou ele para o filho de não sei quem. E eles descobrem ao mesmo tempo que quem matou o Laio foi o Édipo, e que o Édipo é aquela criança que foi levada para adoção, que era para ter morrido. Jocasta, ao descobrir que se casou com seu próprio filho e que é a avó dos seus 4 filhinhos que ela estava tendo com seu novo amor, ela enlouquece, se enforca, né, por ter dormido com seu filho e, enfim, procriado com ele. O Édipo, honradamente, vai cumprir o juramento que fez e fura os seus 2 olhinhos e vai viver, se retira de Tebas e vai viver como um mendigo, andando por outras cidades, até que ele chega na cidade de Colono, que tem uma outra peça do Sófocles também, chamada Édipo em Colono, e aí já é o Édipo velho, mendigo, sendo maltratado por jovens da cidade de Colono, jovens poetas, jovens eruditos, por toda a história dele. E o Édipo, ele é esse símbolo do Metron, né? Ele é aquele que tentou enganar o oráculo, então não tente enganar os deuses. Não, se Apolo falou que vai ser assim, fica quieto que vai ser melhor para todo mundo. Será que se eles não tivessem dado a criança, isso teria acontecido? Será que se ele não fosse consultar o oráculo, isso teria acontecido? Ou o oráculo já sabia que ele ia consultar e que isso seria dito e que, enfim, aí a gente pode ir para as teorias do tempo, né? E não. Mas o que fica desse teatro grego e dessa história do Édipo? E por que eu quero que vocês façam esse vídeo? Para a gente começar a pensar nessa função do coro e nessa função desse teatro grego, no sentido de gerar uma catarse nesse espectador, e que esse choro ou esse riso, porque a catarse não necessariamente precisa ser trágica, às vezes tem a catarse, por exemplo, num filme de ação, que você fica com tanta adrenalina que parece que você está dentro dele, ou um filme de terror,
né? Um filme de terror que você vai assistir, você sabe que é de mentira, mas ele te causa sensações de susto e de adrenalina e de horror e de medo. Ou uma comédia que a gente morre de rir, que não consegue, perde o controle, chega numa euforia. Então, são todas sensações que a arte tem que, no espectador, ela vai ter o papel de purificar os sentimentos, que é aquilo que eu falei, ou você ri tanto, ou você chora tanto assistindo aquele espetáculo, ou aquele filme, que você sai mais leve do teatro, ou do cinema, ou da frente da televisão. Essa é a catarse da obra de arte, a catarse que o Brecht vai combater lá depois da Segunda Guerra Mundial com seu teatro épico, o seu teatro didático, totalmente impregnado. O Brecht viveu na Alemanha nazista, teve que fugir dessa Alemanha nazista, então ele é marxista, né? É importante saber disso, quando ele vai resgatar esse teatro grego. E hoje, nós, que coro a gente poderia fazer? Como o coro pode ser catártico hoje? Hoje a gente está precisando de um pouco de catarse, né? A gente está aqui nessas janelinhas. Tá lindo isso aqui. Pena que alguns foram embora, não voltaram. Mas como é que a gente pode ser catártico hoje? Ou será que a gente deve, ou será que a gente não deve? São questionamentos para vocês pensarem. Que tipo de ator ou de artista você quer ser? Você quer levar a catarse ou você quer levar o pensamento? Não tem certo e não tem errado. São dois caminhos muito bonitos. A gente precisa dos filmes da sessão da tarde, a gente precisa dos romances água com açúcar da literatura best-seller, mas a gente também precisa de Nietzsche, a gente precisa de Aristóteles, a gente precisa de Foucault. Mas a gente não precisa ser uma coisa ou ser outra só. São caminhos possíveis. 1, 2, 3 e... Merda! Merda!